Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus continue abençoando você, sua casa, toda a sua família. Bom, semana passada nós falamos um pouco sobre a cura interior, falamos um pouquinho sobre curando emoções unificadas, falamos sobre a vitória sobre a ansiedade. Um tema muito maravilhoso, um tema muito bom, que está sendo baseado o tema todo, né, essa lição toda sendo baseado em cima de, de pregações do pastor Aldemir Araújo, né? E eu tenho visto as pregações dele, gostei muito e fui estudando em cima, pedindo uma sabedoria para Deus. E, enfim, Deus colocou no meu coração de estar passando para o povo de Deus, para o povo que tem nos acompanhado, né? E é maravilhoso quando nós encontramos assim palavras que venha de encontro com a necessidade a qual nós estamos passando, né? E então eu estou aqui hoje para passar para vocês, né, junto comigo, a partilhar a parte 2, que hoje nós vamos falar a vitória sobre a culpa, né? Agora você veja bem, todo mundo experimenta o sentimento de culpa. Todo mundo experimenta esse sentimento que muitas das vezes é ruim e às vezes eles podem não mesmo ser identificados ou identificar uma razão específica para se sentir digno de culpa. Então, uma vaga sensação, né, de condenação acaba nos roubando a nossa alegria, a nossa segurança, a nossa confiança. Mas não é assim que Deus planejou, né, a culpa, né? Não foi assim que Deus planejou a vida do cristão, a vida daquele que procura servir, né? Então, eu acredito que você já experimentou ou experimenta esse sentimento, que muitas das vezes podem ser crucial para a nossa vida. E há pessoas que não suportam o fardo e vêm e tiram sua própria vida. E quando eu comecei a ver esse estudo curando emoções danificadas, eu comecei a rever alguns conceitos, comecei a rever algumas coisas que passei e que passam em minha vida, e tem me ajudado muito, pois todas as madrugadas nós levantamos, fazemos as nossas orações, fazemos os nossos estudos, buscamos conhecimento com Deus, para que a gente possa ter uma vida melhor, para que nós possamos a ter uma intimidade melhor com o nosso Pai Celestial e passar para vocês, irmãos, para vocês que estão nos assistindo, para vocês que estão ali caminhando, né, uma vida na fé. E nada mais, nada menos, um texto que fala muito sobre isso, e nós podemos estudar, temos o privilégio de estudar juntos, livro de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 11, que vai falar a história de Jesus e a mulher adúltera, né? Essa história é um exemplo de verdadeira culpa, né? Ali conta que essa mulher estava em pé diante dos escribas, diante dos fariseus, né, sem culpa. Por quê? Todo mundo estava ali
dizendo que ela tinha quebrado a lei, dizendo que ela estava em adultério e ela merecia uma morte de apedrejamento. Mas quando Jesus ele diz assim e desafia todos ali dizendo que aquele sem pecado atire a primeira pedra, todos os seus acusadores se afastaram, né? Então você veja bem, ele disse a mulher, né? Nem, nem eu, tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então Jesus não está interessado em condenar a mim, em condenar a você, mas ele está interessado em remover a nossa culpa e purificar as nossas vidas. É muito interessante estudar esse texto e hoje nós vamos estudar junto. Amém? Vamos orar, pedir para que o nosso professor Espírito Santo esteja presente e que os nossos corações possam realmente estar abertos para receber a palavra, para analisar a palavra, para aprender a palavra e, acima de tudo, purificar a nossa alma, deixar o Espírito Santo nos conduzir à vitória sobre a culpa que muitas das vezes nós sentimos e muitas das vezes nem culpados somos. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, tudo que nela há. Pai querido, vamos dar um início ao nosso estudo, a parte 2, curando as emoções danificadas. Eu peço que nesse momento o Senhor se faça presente, que o Senhor nos conduza da maneira que deve ser conduzido. E que todos aqueles que estiverem ouvindo, Pai querido, possam estar com o coração acessível, possam estar com o seu coração cheio de vontade de aprender. E muitas das vezes, Senhor, estão presos, estão algemados, estão se sentindo condenados. Nos ajude, Senhor, a nos livrar, nos ajude, Senhor, a, a entender a tua palavra. Pai querido, continue abençoando essa família, essa casa, continue abençoando, meu Pai, a todos aqueles que desejam, Senhor, estar perto de Ti e aprender e entender que o Senhor é soberano e está no controle de todas as coisas. É o que eu peço, Pai querido, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 8, que nós vamos falar um pouquinho sobre essa história dessa mulher adúltera, dessa mulher que todos estavam acusando, embora ela não tinha pecado dessa maneira, né? Nós conhecemos a história, nós conhecemos realmente o que está por trás de tudo isso, porque ali o povo, eles queriam pegar Jesus em algum delito, né? E não conseguiram, e Jesus com a sua sabedoria, Jesus com a sua paciência, com o seu amor, mostrou para todos que, que ele é o único caminho, né? O único caminho. Então, a partir do versículo 1, aqui vai falar sobre uma mulher, né, que é pega em adultério. A palavra de Jesus vem dizendo dessa forma. Lembrando vocês que eu estou usando a minha linguagem, versão transformadora, certo? Ela é uma Bíblia de estudo de Spurgeon. Charles Spurgeon, um grande pecador da era passada, né? Eu sou inscrito no canal, né? E ali eu escuto muitos sermões dele e é maravilhoso quando a gente vê assim pessoas que são realmente tocadas pelo Espírito de Deus.
Amém? Sem mais delongas, vamos dar agora continuidade ao nosso estudo. Amém? Glória a Deus. Coloquei uma luz aqui para ficar um pouquinho melhor. Eu creio que possa ser que venha melhorar. Mas é aquilo, estamos aprendendo juntos, né? Logo, logo, Deus vai abençoar e, e nós vamos poder fazer cada vez mais melhorias para chegar até você, para que você possa abrir a porta de sua casa e possa adentrar, levando a mensagem, levando o amor de Deus para você e toda a sua casa. Amém? Vamos lá então? Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: Onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: Eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Amém? Por isso, glória a Deus. Então você veja bem, o que é a culpa, meus irmãos? O que é a culpa? A culpa é um estado de ter feito algo errado ou ter cometido um delito, um sentimento doloroso de autocondenação por ter feito algo que reconhecemos como sendo um pecado. A culpa ela vem, ela começa a nos aprisionar, começa a tirar a nossa alegria, começa a tirar a nossa empatia, começa a tirar tudo da nossa vida. E a gente acaba se tornando uma pessoa frágil, uma pessoa condenada, se autocondenando, né? Então, a culpa ela pode ser definida de duas maneiras. Primeiro é o que eu falei, né? Um estado de ter feito algo errado ou ter cometido um delito. E segundo, ela é um sentimento doloroso de autocondenação por ter feito algo que reconhecemos como sendo um pecado. E quando a gente começa a reconhecer algo, né, dessa forma, a gente se torna prisioneiros, né? Então você veja bem que a culpa ela pode ser boa, a culpa ela pode ser ruim, né? A culpa ela pode ser verdadeira e a culpa pode ser falsa. A culpa boa é recebida quando desobedecemos a Deus. É isso mesmo que eu falei. A culpa boa é recebida quando desobedecemos a Deus, né? Então veja bem, é sua, né? É sua a, a responsabilidade de reconhecer se você realmente é culpado,
se você realmente não é culpado, né? Mas veja bem, quando nós reconhecemos, eu digo assim que essa parte que fala, né, que é, a culpa boa ela é recebida quando nós desobedecemos a Deus, né? Nós dizemos assim, a culpa é sua, né? Por quê? Porque a culpa pode ser boa, a culpa pode ser ruim, a culpa pode ser verdadeira, ela pode ser falsa, né? Mas também nós experimentamos a diminuição da energia, né? Então é a nossa responsabilidade a entender essas coisas. A culpa ela é a drenagem que deixa as pessoas se sentindo que esgotada antes mesmo de começar o dia. Você entende? Então, quando eu reconheço alguma coisa, algum delito que eu cometi contra o outrem, né, qualquer coisa, mas coloco nas mãos de Deus. Quando eu coloco nas mãos de Deus, eu começo a entender que eu estou passando por uma diminuição de energia. Porque a culpa é uma drenagem, né? A culpa ela deixa as pessoas se sentindo esgotada, ela deixa a pessoa totalmente fragilizada antes mesmo de começar o dia. A pessoa já não tem força para orar, a pessoa não tem força para prosseguir em sua vida, a pessoa não tem força para fazer qualquer outro tipo de coisa, né? E também sentir uma sensação de autopunição. O que é isso? Sentir uma sensação de autopunição. A pessoa que acredita que merece disciplina, muitas das vezes o que? Perde a oferta da misericórdia de Deus para a sua vida. Irmãos. Então, se sentir, quando eu sinto essa sensação de autopunição e eu começo a me punir, parece que nada está certo, parece que Deus, ele não me perdoa, parece que Deus, ele não quer me tirar dessa situação. Mas não é isso. Deus, ele diz: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você entende? No texto que nós acabamos de ler, ele está dizendo aqui assim, ó, no versículo 4: mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Aqui Jesus ele começou a enxergar ali naquele momento a ação maligna na vida dessas pessoas contra essa mulher, né? E eles procuravam apanhá-lo em uma armadilha. E quando eles fizeram isso, né? Para poder pegar, né, algo que ele pudesse dizer e entrar em contradições, né? Mas Jesus ele apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra, né? Então ali eu fico imaginando, né, que essa autopunição que as pessoas começaram a querer fazer com essa mulher, né? Essa sensação de autopunição, né? As pessoas que acreditam que merecem disciplina, a pessoa que acredita que por ela ter pecado errado, ela não é digna de uma, uma sentença de absolvição. E somente Deus ele pode realmente nos perdoar, como a Bíblia está dizendo aqui, que Jesus fala para a mulher, né? Onde estão seus acusadores? Nenhum deles te condenou. Você entende?
pois eu também não te condeno. Então Deus ele jamais vai condenar você, ele jamais vai condenar a mim, né? Porque ele conhece a nossa fragilidade, né? E sentir uma sensação de insegurança também, né? Aqueles que se sentem separados do Senhor não podem experimentar o seu amor, proteção, provisão. E o porquê que vem essa sensação de segurança? Tudo leva, né, a patamares que vêm nos aprisionando. Como eu falei, a culpa ela pode ser definida de duas maneiras, né? A culpa pode ser boa, a culpa ela pode ser ruim, a culpa pode ser verdadeira ou falsa, né? Com a culpa nós vamos experimentar ou experimentaremos ou estamos experimentando a diminuição da energia, porque a culpa é uma drenagem, ela vai drenando os nossos sentidos, né? Esgotando antes mesmo de a gente começar um novo dia, né? A culpa faz com que a gente venha se sentir essa sensação de autopunição, que a gente acaba acreditando que, que nós merecemos a disciplina e muitas das vezes, né, acabamos perdendo a oferta da misericórdia e a graça de Deus. E não é assim, irmãos. Deus ele está de braço aberto para receber você, para receber a mim, para receber todos aqueles que chegam até Ele, que leve até Ele todos os seus argumentos, leve até Ele o seu sofrimento, leve a Ele essas emoções que estão danificadas. Aí você começa a ter essa vitória sobre a culpa, né? Então, a culpa faz com que a gente experimenta uma vida de oração prejudicada. Por que prejudicada? Quando eu me sinto culpado, eu começo a orar, eu tenho a sensação que Deus não está me ouvindo. E não é essa a verdade. Por que não é a verdade? Satanás ele é rápido para fazer as pessoas acreditar em sua mentira, de que sua culpa significa que Deus não vai ouvir ou responder às suas orações. Você entende? Então a pessoa começa a se autofragelar, né, espiritualmente falando, a pessoa começa a pensar, a sentir que Deus ele não vai ouvir. Quantas pessoas já chegou até a mim falando, Deus não me ouve, irmão Alexandre, faz uma oração porque você tem um contato melhor com Deus. Não, irmãos, está errado. Deus quer ouvir a sua oração, Deus quer ouvir o seu argumento, mas Satanás, ele é tão astuto, Satanás, ele é tão rápido para fazer você não acreditar, né? Aliás, para fazer você acreditar na culpa, você entendeu? E, e, e quando você se sente dessa maneira, ele começa a colocar que você não consegue fazer com que Deus ouça ou responde às suas súplicas, às suas orações. Irmão, a culpa que o diabo coloca é tão grave que as pessoas entram numa depressão constante porque ela produz um desespero que praia sobre as pessoas como uma nuvem negra. Sabe? Hoje a gente ouve muito falar em depressão. Às vezes a pessoa faz algo e ela se sente tão culpada e Satanás ela entra na situação da vida da pessoa que a pessoa acredita que ela não é digna de receber a misericórdia de Deus. Muitos cristãos estão assim, irmãos. Muitos cristãos estão acreditando na mentira de Satanás. Todos os dias nós temos lutas, todos os dias nós temos assim um desafio
para vencer. Todos os dias nós temos um desafio para vencer. Essa é a verdade. Eu tenho que entender que se eu errei, Deus ele é misericordioso para me salvar, para me deixar mais saudável, para me perdoar. Assim como Jesus falou aqui no versículo 11, né? Aliás, no versículo 10, né? Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: Onde estão seus acusadores? Nenhum deles te condenou? Olha aí, Jesus falando para a mulher. Onde estão aqueles que estão te condenando? Ninguém condenou você? Aí a mulher vem e responde a ele, né? Não, Senhor, não estão aqui. Ninguém me condenou. Aí Jesus olha para ela e fala: Eu também não condeno. Agora o que chama atenção é a última frase que ele fala: Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Então, quando o diabo vem, ele começa a colocar esse sentimento de culpa, começa a danificar as emoções, né? E você se sente culpado, tudo que você faz te remete à não misericórdia de Deus. Você não consegue enxergar que Deus ele está de braços abertos para te libertar dessa culpa, te libertar dessa condenação, né? Você se torna cada vez mais preso nisso tudo porque Satanás coloca uma mentira em seu coração. Satanás ele coloca a mentira de que sua culpa significa que Deus não vai te ouvir. Isso é mentira de Satanás, irmãos. Jesus ele fala: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Irmãos, Jesus ele veio para os pecadores. Jesus veio para os doentes, tanto fisicamente como espiritualmente. E hoje nós vemos um mundo todo deturpado, todo destruído, todo preso na mão de Satanás com essa doença que tem assolado. Satanás colocando essa mentira que você não é digno de misericórdia, que você não é digno de estar na presença de Deus. Entenda uma coisa: Deus ele enviou o seu filho, o seu único filho unigênito, para morrer, para vencer a morte, para vencer o pecado, para que eu e você hoje estivesse cheio de vida. E hoje, se eu estou aqui estudando a palavra do Senhor com você, tendo esse privilégio maravilhoso, é porque Jesus, ele venceu por mim, irmãos. Amém? Então, quando você estiver com sentimento de culpa porque você errou em alguma coisa, lembre-se da mulher que foi pega em adultério. Todos nós conhecemos essa história, né? Se você fazer um estudo profundo, você vai ver essa armadilha que todos fizeram, que Satanás fez. Você entende? Mas Jesus, com a sua rica sabedoria, lembrando que Jesus, nessa época, ele estava aqui na terra, deixou toda a sua divindade, ele era um homem como nós, irmãos. Ele não usou a sua divindade, você está entendendo? Ele venceu tudo como um homem natural ali, porém cheio do Espírito de Deus. E é assim que eu e você temos que ser, irmãos. Errou? Pisou na bola? Ah, porque eu fiz isso, porque eu adulterei, porque eu roubei, porque eu matei, porque eu fiz, aconteceu. Eu não sou digno de misericórdia, eu não sou digno de perdão, eu não sou digno disso, eu não sou digno daquilo. Tudo balela do diabo, irmãos. Se você errou, assuma o seu erro. Se você adulterou, assuma o seu erro. Seja lá o que você fez, assuma perante ao trono do Senhor. Jesus falou: olha,
Quando você for orar, tranque-se no seu quarto, sabe? Para que ninguém te incomode. E ali em secreto você vai falar com o papai. E você falando com o papai que é rico em misericórdia, ele vai te dar para você a cura interior, vai te dar para você a paz que excede todo o entendimento do mundo. Mas agora lembre-se, irmãos, lembre-se desse detalhe. Jesus disse à mulher: também não a condeno, vá e não peques mais. Você errou, Deus te restaurou, procura não pecar mais. Procure não voltar para o mesmo erro que você cometeu lá atrás. E você vai entender que você sim é digno da misericórdia de Deus, sim. Porque muitos pregam, porque nós não somos dignos disso, não somos dignos daquilo. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é maravilhosa. Quando nós a entendemos, quando nós buscamos um relacionamento com Deus, um relacionamento verdadeiro, nós vamos descobrir que nós somos dignos da misericórdia de Deus. Porque Deus sabe das nossas falhas, Deus sabe que somos pequenos pecadores, Deus sabe que nós somos falhos, mas Deus ele sabe que um coração acessível a ele pode fazer transformações incríveis e verdadeiras, irmãos. Aleluias. Glória a Deus. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que se sentem dessa maneira, que se sente culpada, que quando vai orar, sente que a sua oração está sendo prejudicada, porque Satanás ele tem colocado uma mentira, fazendo a pessoa acreditar nessa mentira de que a culpa que ele está sentindo é, não vai chegar até a Deus, Deus não vai ouvir, Deus não vai dar resposta. E ele começa a perder o que? A vontade de orar e começa a se tornar aprisionado nas algemas de Satanás. E Deus enviou o seu filho para nos libertar de tudo isso. Irmãos, o diabo tem colocado essas mentiras e muitos estão vivendo assim numa depressão, porque a depressão traz a culpa e a culpa produz o desespero que praia sobre as pessoas como uma nuvem negra, pessoas tirando a vida, pessoas se martirizando, pessoas se fragelando, pessoas que não conseguem ter um relacionamento com Deus por se sentir culpado, se autoculpando. Mas quando abre o teu coração, quando diz a Deus tudo aquilo que sente, o arrependimento que sente, Deus ele mostra a sua rica misericórdia e começa a transformar a sua vida, meus irmãos. É assim que Deus faz. Então a depressão ela tem causado danos irreparáveis na vida de muitas pessoas, irmãos. Danos irreparáveis, trazendo morte, trazendo desespero, trazendo discórdia nas famílias, trazendo separação nos casamentos. E nós que somos cristãos, irmãos, nós temos que conhecer a Deus, ter um relacionamento. E como eu tenho um relacionamento com Deus? Buscando conhecê-lo todos os dias, todas as manhãs, irmãos. Abra teu coração. Não olhe para esse homem, para esse pecador. Talvez seja muito mais pecador do que você que está ouvindo. Mas olha só. Todas as manhãs busco renovar o meu relacionamento com Deus. Buscando o Senhor na sua palavra, estudando a sua palavra, partilhando com os irmãos as dádivas que Deus tem colocado em minha vida. Sabe? O diabo aprisiona, coloca essa mentira, sabe? Ela danifica, o diabo danifica a vida do cristão, a vida do não cristão. Sei lá, irmãos.
O diabo ele vem para danificar tudo. E quando a pessoa cai no laço do passarinheiro, fica sem vida. Quando ela começa a enxergar a luz, ela começa a ter vida. É maravilhoso o que Deus faz na vida do ser humano, irmãos. Então essa nuvem negra ela começa a se afastar, a depressão ela começa a sair, a depressão ela começa a sumir da vida do cristão. E é maravilhoso quando você começa a ver relatos da vitória sobre a ansiedade, da vitória sobre a culpa, da vitória sobre tantas e tantas coisas, irmãos. Sabe, existe um pastor que eu sigo, o nome dele é Flávio Amaral, um ex-travesti. Eu tenho acompanhado a história desse homem de Deus. Eu me inscrevi no canal dele, sigo ele e eu peço para você também, se tiver assim, curiosidade, essa é a palavra. Porque através da curiosidade você vai conhecer muitos relatos bons e creio que você vai entender muitas coisas que estão acontecendo em sua vida. E o pastor Flávio, no testemunho dele, ele fala assim, algumas coisas que vêm de encontro a muitas coisas que nós pensamos. Eu oro pela vida dele, pelo ministério dele, né? Mas quem é o Alexandre para estar falando isso? Quem é o Alexandre para estar dizendo que está orando? Sou um filho de Deus que está sendo restaurado todas as manhãs, irmãos. Está cada dia reconhecendo o seu pecado, cada dia reconhecendo as suas falhas, abrindo o coração para que Jesus venha e faça aquilo que desejou e que deseja para a minha vida. E eu não tenho medo de falar e falo com toda a propriedade sobre esse pastor, porque tenho visto, tenho acompanhado, e eu vejo a luta que ele tem, sabe? Porque está gerando frutos. Então, cada vez que eu falo sobre a curando emoções danificadas, eu lembro dele. Quantas emoções não estavam danificadas na vida desse homem? Que tinha uma vida totalmente ao contrário daquela vida que Deus desejou para ele, e hoje ele está sendo restaurado todas as manhãs, lutando com seu próprio eu, está ganhando vidas para Jesus. Ao contrário de muitas pessoas que estão usando a rede social, dizendo que são profetas, dizendo que são isso, aquilo, mas estão dando maus testemunhos aí, sabe? E é lindo ver o que Deus ele faz na vida do ser humano, quando o ser humano começa a buscar a cura interior, buscar a cura em Cristo Jesus, de se deixar ser transformado por Jesus. Aí entra aquelas pessoas que não crê, que começam a fazer os seus joguinhos, né? Começam a colocar nas redes sociais palavras de ofensa, dizer isso e aquilo. Um verdadeiro cristão não dá ouvidos para essas coisas, mas dá ouvido para aquilo que Jesus fala. E eu agradeço a Deus pela vida do pastor Flávio Amaral. Agradeço a Deus pelos testemunhos que ele tem mostrado, pelas vidas que Deus está usando ele para o reino de Deus. Enfim, Deus é maravilhoso, irmãos. Temos que falar dessas coisas boas. Amém? Então você veja bem, irmãos. A culpa ela faz eu e você sentir vergonha. Não é certo sentir vergonha por culpa. Por quê? Porque muitas das vezes nós sentimos culpa, nós sentimos vergonha por uma culpa falsa ou ruim,
E só a desobediência, irmãos, a Deus deve fazer as pessoas se sentirem dessa forma. Entra a culpa boa que eu falo. A culpa boa é que quando eu conheço e reconheço minha culpa, eu vou até Jesus. E não é certo sentir vergonha por culpa falsa ou ruim. Porque só a desobediência a Deus deve fazer as pessoas se sentirem dessa forma. Então, quando eu sou desobediente a Deus, eu me sinto assim. E aquela mulher, ela foi pega em adultério, foi levada para ser julgada. Aquele povo tudo inflamado, querendo matar essa mulher, dizendo que ela foi pega em adultério, dizendo que ela quebrou a lei de Moisés e que ela deveria ser apedrejada. E Jesus, com a sua sabedoria, escrevendo ali no chão, de repente ele olha para aquela multidão e fala: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E todo mundo vai largando a pedra, desde os mais velhos ao mais novo, vai deixando as pedras e vai saindo porque sentiram vergonha. Vergonha porque estavam em desobediência a Deus, estavam planejando a maldade. E muitas das vezes as pessoas, irmãos, elas se sentem dessa forma, sabe? Ela começa a sentir vergonha porque foram desobedientes a Deus e sabe que errou e muitas das vezes não busca a Deus para ter a plenitude da misericórdia de Deus em sua vida. Irmãos, é muito fácil eu e você olhar para um irmão e começar a acusar ele. Olhar para um irmão e dizer que ele não é de Deus, que a religião, que isso e aquilo. Irmãos, pare e pense comigo. A desobediência a Deus nos leva a tantas coisas errôneas em nossa vida. E a palavra diz que todas as manhãs nós temos que renovar a nossa vida com Deus. Irmãos. Não é certo sentir vergonha por culpa falsa ou ruim, porque só a desobediência a Deus deve fazer as pessoas se sentirem dessa forma. Se eu sou obediente a Deus, eu não vou sentir culpa. Mas se eu sou desobediente a Deus, eu vou sentir culpa. Sabe? Eu não vou conseguir vencer a culpa. Ela sempre vai me aprisionar, o diabo vai lançar as mentiras, o diabo vai lançar essas mentiras e eu vou entrar numa depressão, eu não vou conseguir a cura interior, eu não vou conseguir viver e as emoções vão se danificando e a depressão vai aumentando e vem o desejo de morte, o diabo vem e ceifa. Mas quando eu busco a obediência a Deus, o sentimento de culpa começa a sair. A depressão começa a ir embora. E eu começo a me tornar uma pessoa amável, amando a mim primeiro, amando a mim. E quando eu começo a me amar, eu começo a exalar esse amor ao outrem. Porque quando eu começo a me amar, eu começo a entender que eu sou a menina dos olhos do Senhor, que eu sou criação de Deus, que eu sou criação perfeita. Irmãos, a culpa, ela faz a gente sentir-se incapaz de ter boas relações com os outros. A culpa faz com que eu me afaste, sabe? Aquela sensação de incapaz. Eu não consigo ter uma boa relação, não consigo ter uma boa amizade, sabe? Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquilo lá, e eu vou acreditando nas mentiras de Satanás.
Talvez eu esteja aqui falando para as pessoas que erraram com a sua família, erraram com os seus amigos, erraram com a sua igreja, sei lá. Mas o que você tem que ter em mente é que Satanás não pode continuar mentindo para você. Satanás não pode continuar mentindo, dizendo que as suas orações não vão chegar até a Deus porque você errou, porque você tropeçou, porque você fez, porque aconteceu. Esse é o momento de parar com tudo isso, queridos. Esse é o momento de você parar e refletir que Deus ele é rico em misericórdia, que Deus ele é o único capaz de te libertar dessas emoções, de libertar você dessas emoções danificadas que o diabo tem danificado a vida toda na sua vida. Eu e você nós somos falhos, irmãos. Somos pecadores e Deus ele odeia, Deus ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Sabe? Encobrir os pecados e fracassos do passado impede a pessoa de ser o que? Amorosa, ser aberta para com os outros. Encobrir o pecado. Se você tem um pecado dentro de você que você sabe que é cabuloso, eu não sei se essa é a palavra, mas é um pecado horrendo. Você não precisa sair falando para o outrem, mas tranque-se no seu quarto e fala para Deus. Para Deus. Sabe, eu ouvi um testemunho também de um ex-travesti, irmãos. É, eu não lembro o nome dele agora, mas acho que o nome fantasia era Kate Lara, uma coisa assim. Um rapaz, sabe, novinho, magrinho. Estava vendo lá a retirada das próstatas, o testemunho de vida, as humilhações que ele tem passado, as culpas que ele tem sentido. Mas quando Deus falou com ele, quando ele conheceu esse Deus, ele começou a falar das suas culpas, começou a falar da sua depressão, começou a falar da sensação de autopunição. E Deus vem e começou a transformar a vida dele, ele deu ouvido à palavra de Deus. São testemunhos assim que fortalecem a minha fé, irmãos. São testemunhos assim que fortalecem a minha caminhada com Deus. Sabe, quando a gente se sente incapaz de ter uma relação com os outros, é porque nós estamos encobrindo os nossos pecados, os nossos fracassos do passado, que começa a impedir as pessoas, né, de ser amorosa, que começa a me impedir de ser amoroso, de ser aberto com outras pessoas, com a minha família. Mas quando eu começo a colocar na mão de Deus, Deus começa a me transformar, aí eu me torno uma pessoa amável, uma pessoa cheia de vida, uma pessoa que pode dar conselhos. Sabe, Jesus fala que ele é a paz, que ele dá a paz que excede todo entendimento que o mundo pode ter. Essa é a paz que Jesus deseja para você. Essa é a paz que Deus deseja para mim. E quando eu começo a ter esse relacionamento, aí eu começo a entender que eu sou capaz de ter ótimas relações com as pessoas, que o meu casamento pode ser maravilhoso, que o meu lar ele é o pedaço do céu, que os meus filhos vão estar em comunhão. É, irmãos, quando eu comecei a estudar essas passagens, quando eu comecei a estudar esse tema, curando emoções danificadas, comecei a entender algumas coisas na minha vida. E comecei a me abrir mais com o nosso Pai Celestial. E eu comecei a entender que as lutas que tenho,
não são minhas. Não são minhas. Porque Jesus já venceu para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Não importa o que vão falar, não importa o que vão dizer. O importante é que você, é que eu, estamos todos os dias nos renovando no autoconhecimento desse Deus tão maravilhoso. Amém? Irmãos, não devemos nos sentir incapazes. A culpa também faz a gente perder a vontade de Deus. Por quê? Sem comunhão íntima com o Pai, é impossível seguir a sua direção. Quando eu começo a sentir culpa, quando a culpa começa a me laçar, me prender, eu perco a vontade de ter a intimidade com Deus. Eu já não oro mais, eu já não estudo mais, não quero mais, não me interesso com as coisas de Deus, mas automaticamente começo a me interessar com as coisas do mundo. E a palavra, ela nos diz e nos ensina, nos exorta, nos confronta, dizendo assim: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Você entende? Você entende que a vida do cristão, irmãos, está sempre o quê? Em contramão. O diabo lança suas mentiras e Deus coloca suas verdades. Agora cabe a mim, cabe a você se libertar dessas prisões, porque Jesus é a chave. Jesus é o único que pode nos libertar. Mas para que isso aconteça, nós temos que abrir a porta. Jesus fala assim, ó, toque, toque, toque. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. E haverá grande salvação. Jesus está batendo a porta nessa manhã. Jesus está dizendo, olha, eu estou aqui pronto para curar você da ansiedade. Estou pronto para curar você da culpa. Estou pronto para restaurar a sua vida. Se você abrir a porta. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Sabe, a minha vida não foi fácil, como a sua também não é fácil, não foi. Mas existiu um momento da minha vida muito difícil, mas que em nenhum momento eu desacreditei que Deus estava no controle de todas as coisas. Mas eu vivi com um sentimento de culpa. E quando essa culpa vinha, eu parecia que Deus não me ouvia, mas Deus estava ouvindo tudo. Até que chegou um dia, numa madrugada, Deus, ele olha para mim e traz alegria para minha vida. E Satanás, não ficando feliz com tudo isso, ele começou a usar as pessoas que mais amam contra mim. Mas eu estou todos os dias me fortalecendo em Cristo Jesus, orando por essas pessoas para que venham ter discernimento. E eu estou em paz, irmãos, em paz, porque não tenho mais o sentimento de culpa, porque todas as coisas que muitas das vezes erro, eu levo até o Pai Celestial, porque Ele é o único que pode me perdoar. Eu não busco perdão terreno, irmãos. Eu busco perdão dos altos céus. Todos os dias eu estou conhecendo um pouco mais desse Deus tão maravilhoso, desse Deus, nosso Pai, que nos libertou lá
no passado, há muitos, milhares de anos atrás. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Estou aqui hoje fazendo uma delas, que é compartilhar com os irmãos esse estudo maravilhoso que é curando emoções danificadas, falando sobre a culpa. Sabe, a culpa ela faz você perder a vontade de Deus, a vontade de não buscar a Deus, sabe? E sem comunhão íntima com Deus, é impossível seguir a sua direção. Quantos cristãos que estavam fervorosos dentro da igreja, quando cristãos que estavam ali firmes, hoje já não estão mais, porque acreditaram, se deixaram levar pelas mentiras de Satanás. E Satanás foi abraçando, abraçando, colocando um pouquinho de fermento aqui, um pouquinho de fermento ali. O pecado foi entrando, a pessoa foi perdendo a, a sensação que Deus está no controle e foi entrando na depressão. Sabe? A culpa ela faz eu e você sentir uma sensação de inseguranças. De insegurança, irmão. Aquele que se sente separado do Senhor não pode experimentar o seu amor, a proteção, a provisão. Quantos cristãos não têm vindo até mim falar comigo, falando que são inseguros, que tem uma sensação de insegurança, tudo que faz parece que vai acontecer algo negativo. Tem medo de ser roubado, tem medo de perder seus bens, tem medo de perder isso, tem medo de perder aquilo. E pior de tudo, se sente separado do Senhor. E quando se sente assim, quando Satanás coloca tudo isso, se sentindo separado, a pessoa não pode experimentar o amor de Deus, não pode experimentar a proteção de Deus, não pode experimentar a sua provisão. Sabe? É maravilhoso quando você consegue colocar o sentimento de culpa nas mãos de Deus e pedir para Deus te dar o discernimento. Irmãos. E você começa a entender que Deus é rico em misericórdia e que você é digno da misericórdia de Deus. Mesmo com suas falhas. Você é filho de Deus. Você é a criação perfeita de Deus. Eu sou criação perfeita de Deus, sou filho de Deus. Eu acredito nesse Deus. Eu acredito que somente Ele pode restaurar todas as emoções danificadas em nossa vida. Desde quando entrou o pecado no mundo. As pessoas se enganam. A pessoa orgulhosa é aquela que comete o seu delito, mas não tem coragem de pedir perdão. Não tem coragem de pedir perdão porque Satanás tem colocado o sentimento de culpa. E quando a culpa chega, ela fica pesada, a pessoa se sente envergonhada, a pessoa se sente incapaz de qualquer tipo de coisa para se restaurar. Mas quando se ajoelha e busca a proteção do Senhor, começa a entender que a culpa está sendo restaurada. Aí começa a conhecer o que é a verdadeira humildade. Irmãos, é verdade. A culpa também nos faz sofrer doenças físicas. A culpa sustentada eventualmente, ela
A culpa ela é sustentada habitualmente, ela mostra que uma luz vermelha nos dizendo que dizendo para parar de fazer algo que é desagradável. Então, quando você começa a sentir a culpa, já é um alerta. Olha, para de fazer isso, que isso é errado. Para de cometer esse delito que você vai se dar mal. A culpa é desagradável para a pessoa que se sente culpada. Sabe, a culpa ruim é o resultado do pensamento errado. É. Quando eu começo a pensar errado, quando eu começo a pensar nas coisas que não procedem de Deus. Então a culpa ruim é o resultado do pensamento errado, não a ação errada, mas é o pensamento errado. Você entende? Por exemplo, algumas igrejas, irmãos, ensinam que ir ao cinema é pecado. Mas se um filme é saudável, não há necessidade de sentir, de se sentir culpado. Eu não sei o que você pensa sobre isso. Eu sei o que eu penso. Eu acho que é uma coisa muito individual. O que realmente te faz se sentir culpado? O que realmente te faz se sentir penoso, né? Eu me lembro que na época da pandemia, uma irmã mandou uma mensagem no grupo do WhatsApp e mandou, em particular, no meu WhatsApp, dizendo assim: irmão, olha que legal, que bênção de Deus. A Netflix, ela vai deixar os canais abertos durante a pandemia para que a gente possa assistir os seus filmes. E eu mandei para ela, né, em particular. Falei assim, será que não seria bom eu e você aproveitar esse tempo de pandemia, estudar mais a palavra de Deus, se aprofundar mais no conhecimento de Deus e se preparar mais? Mas foi espontâneo, não foi querendo magoar, chatear. E eu falei sem sombra de culpa, irmãos. A pessoa se chateou, a pessoa se magoou. Enfim, muitas coisas aí então aconteceram. Mas eu não tenho sentimento de culpa para essa pessoa. Porque eu sei em quem tenho crido. E sei, irmãos, que se Deus está dando oportunidade a mim, a você, de estar cada dia mais aprendendo do seu amor. Então, o sentimento de culpa ruim é o resultado do pensamento errado, irmãos. Do pensamento que não traz nada. Não a ação errada. A verdadeira culpa é um sentimento doloroso recebido como um resultado de fazer algo errado. Você entende? Exemplos incluem a desobediência de Eva e Adão, certo? Ou de Adão e Eva no jardim, né? O desejo de Davi por Betseba, todos nós conhecemos essa história. E a negação de Pedro. Olha, Deus fala para Adão e Eva: do fruto das árvores que tem, vocês podem comer de todas, mas dessa árvore específica vocês não devem tocar. Eva vai lá, toca, come o fruto, dá para o seu esposo, né,
por amar a sua esposa, come do fruto e automaticamente vem o sentimento do quê? De culpa. Não da ação, mas da culpa deles ter o quê? Desobedecido aquilo que Deus falou. Não foi a ação, mas foi a desobediência. O desejo de Davi também era para ele estar na guerra, não no palácio. E a palavra diz que ele estava andando no seu terraço quando bate os olhos vê quem se banhando? Betseba, uma mulher muito bonita, esposa de Urias. Ele manda seu servo ir lá, buscar ela, trazer ela. Mas não foi a ação, foi a desobediência que ele cometeu. Aquilo que Deus falou para ele fazer. Pedro, quando negou Jesus, nós conhecemos a história também. Não foi a sua ação, mas foi a desobediência, irmãos. Tudo na nossa vida está resumido à desobediência, não à ação. Então, o sentimento de culpa é quando eu desobedeço aquilo que Deus ele colocou para a minha vida. Quando eu não ouço, quando eu desobedeço aquilo que ele desejou para a minha vida. Não há ação, irmãos. Se é o que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, irmãos, a verdadeira culpa é o sentimento doloroso recebido como um resultado de fazer algo errado. De fazer algo errado. De desobedecer aquilo que Deus falou para fazer. A culpa falsa é uma sensação dolorosa que uma pessoa sente quando ele ou quando ela não cometeu um erro. Irmãos, são tantas coisas na nossa vida que nós precisamos entender. A culpa falsa é uma sensação dolorosa que uma pessoa sente quando não cometeu um erro. Por exemplo, uma criança que é abusada pode sentir-se culpada, mesmo tendo sido forçada. Irmãos, no nosso dia a dia a gente vê aí casos de estupro, casos de crianças que foram assediadas, se sente culpada, sabe? Se sente culpada, mas não foi ela que cometeu o erro. Isso é um dos exemplos, sabe? Uma sensação dolorosa, uma culpa falsa. E não devemos, irmãos, nos sentir dessa maneira, porque Deus é o único que pode nos resgatar, nos dar a salvação. Mas ele não pode se contradizer em termos de livre arbítrio. Você escolhe, irmãos. Eu escolho. Irmãos, quais são as consequências da culpa? Vamos ver algumas coisas aqui. Toda culpa, irmãos, ela é boa, ela é ruim, ela é verdadeira ou falsa. Toda culpa pode levar as pessoas a um medo de rejeição,
por Deus. Quando a pessoa se sente culpada, ela tem medo de ser rejeitada por Deus. E Deus jamais vai rejeitar um pecador. Isso é mentira, é balela do diabo. Quando você se sente dessa maneira, que Deus vai te rejeitar, fique atento. Que o próprio Satanás está colocando isso ao seu coração, para que você não venha ser liberto das suas amarras. Então, algumas pessoas sentem que Deus nunca poderia amá-los pelo que eles fizeram. É por isso que quando um estuprador, um assassino é liberto, um travesti é liberto, um drogado é liberto, muitos cristãos não acreditam, sabe? Porque tem muitos cristãos dentro da igreja, irmãos, que não têm o relacionamento com Deus verdadeiro. E vive com esse sentimento todo dentro de si e não consegue ser curado. Abra teu coração para Jesus. Conheça Jesus. Deixa Jesus te curar, te libertar. Deixa Jesus tirar as amarras. Entregue a Ele todo o seu cansaço, o teu fardo pesado, que Ele vai te aliviar. Eu fico olhando a história, né? Mais uma vez eu vou falar dele, porque é um ser humano que eu aprendi a amar, irmãos. O pastor Flávio Amaral. Quando eu vejo, assim, nas redes sociais, ele falando das obras, falando do seu testemunho, eu paro e fico assistindo e ao mesmo tempo orando, para que Deus venha dar a ele cada vez mais discernimento, mais coragem, intrepidez, para que ele venha realmente ali, ó, fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. E se um dia acontecer que isso, eu peço a Deus que não aconteça, se ele cair, eu não posso julgá-lo, porque talvez eu sou muito mais pecador do que ele. Irmãos, temos que orar um pelos outros, temos que amar a verdade, temos que dar a cara, a tapa se for preciso, mas temos que chamar o pecado pelo nome. Não podemos ficar brincando de ser cristão, não podemos ficar brincando de ser evangélico, de ser crentes, de ser isso e aquilo. Temos que ser pessoas sérias, inspiradas pelo Espírito de Deus, para levar a salvação para muitos que ainda não o conhecem. Esse é o teu chamado, esse é o meu chamado. Eu quero deixar aqui um recado, pastor Flávio. Se o senhor estiver ouvindo esse vídeo, que Deus o abençoe. E saiba que eu e minha família estamos orando por você e o teu ministério, viu? Voltando aqui então, irmãos. As consequências da culpa. Toda culpa, se é boa, se é ruim, se é verdadeira ou falsa, pode levar as pessoas a um medo de rejeição a Deus. Pode levar a pessoa a sentir que o juízo de Deus pode ser iminente. Muitas pessoas vivem com medo de que seus entes queridos ou o emprego poderiam ser tirado deles como punição. Deus jamais vai fazer isso. Sabe, aquela pessoa que é dizimista, quando deixa de ser dizimista, fala, isso está acontecendo porque Deus está me punindo porque eu não sou dizimista. Nada disso, irmãos. Sabe aquela pessoa que quando cometeu algum delito, Deus está me punindo porque aconteceu isso. Você está vendo o vizinho ali? Bateu o carro porque ele saiu da igreja. Porque... Não, irmãos, Deus não pune ninguém dessa forma, irmãos. Não. Sabe? Muitas pessoas vivem com medo de que os seus entes queridos, o emprego poderia ser tirado deles
como punição. Não, não, irmãos. Infelizmente, as coisas ruins estão aí e nós temos que pedir a Deus o discernimento para vencer todas as batalhas, né? Vencer esses sentimentos que foram danificados nos nossos dias, no, ao decorrer dos anos, e tomar cuidado para que eu e você não venha a cair. E para que isso aconteça, eu e você, nós temos que buscar o Senhor todos os dias, todas as manhãs, renovando o nosso coração em Cristo Jesus, irmãos. Eu acho interessante quando eu falo ente queridos. Um dia eu fiz um videozinho para passar na minha igreja e um irmão chegou e falou assim: "Ah, irmão, é bom você não falar dessa forma, ente querido, porque dá a entender que você está falando dos mortos." Falta de entendimento, né? Mas Deus perdoa, né? A palavra ente querido, ela tanto serve para aqueles que já foram, aqueles que estão entre nós ainda, né? Mas amém, né? Então, irmãos, a culpa faz sentir uma forte ansiedade. Quantos cristãos estão ansiosos? Quantas pessoas vivem na ansiedade? Porque a culpa e a preocupação trabalham juntos para fazer as pessoas infelizes. Há pessoas que é ansiosa por ganhar muito dinheiro, por ter muitos bens materiais. Há pessoas que é ansiosa, irmãos, até em querer entender a Bíblia toda, sabia disso? É. Há pessoas ansiosas que não conseguem ser felizes. A ansiedade, ela acaba com, com o ser humano. Ela faz o ser humano não enxergar as virtudes que Deus tem para ela. A ansiedade é um sentimento que a culpa traz, deixando a pessoa inerte, deixando a pessoa totalmente sem razão. Então, a culpa, a preocupação, essas duas coisas trabalham juntas para fazer as pessoas infelizes. A culpa também faz a pessoa se sentir conduzido na vida. Conduzido como? Algumas pessoas trabalham incansavelmente em sua própria força para tentar superar ou compensar o que faz com que se sinta culpados. Vamos entender aqui, algumas pessoas trabalham incansavelmente em sua própria força para tentar superar ou compensar o que faz com que se sinta culpados. Precisamos trabalhar, precisamos superar muitas coisas, mas não devemos ser ansiosos. Devemos fazer tudo conforme a palavra diz para que a gente faça. É ir contra as coisas seculares, irmãos. É chamar o pecado pelo seu nome e não se sentir culpado, mas pelo contrário, se sentir amado por Deus. A culpa faz a pessoa ter uma mente dividida. Então, a culpa sempre dificulta a capacidade de uma pessoa se concentrar. A pessoa não consegue se concentrar em nada na sua vida. A pessoa não consegue se concentrar naquilo que ela está fazendo. Ela começa a se definhar, porque a culpa começa a tomar conta da vida dela. A culpa começa a tomar conta dos seus passos. E não podemos ser assim.
A pessoa experimenta, através da culpa, a diminuição da energia. A culpa ela é a drenagem que deixa as pessoas se sentindo esgotadas, né? A culpa ela deixa a pessoa se sentir cada vez mais dividida. Essa é a palavra. Dificulta, né, a capacidade de se concentrar. E quando a pessoa reconhece que Deus ele pode curar, essa culpa ela não vai te afetar mais fisicamente. Você começa a ter a restauração. Aí, em meio a tudo isso, irmãos, que nós estamos estudando, vem a libertação da culpa. Por quê? Porque a pessoa começa a compreender que Deus ele é o soberano, que Deus está no controle de tudo, que Deus ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. E essa mulher que foi pega em adultério, Jesus ele disse a ela: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? E ela responde: não, Senhor. E Jesus novamente diz a ela assim: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Então, toda a culpa que eu sinto, toda a culpa que você sente, quando a gente começa a se restaurar, a deixar Deus fazer, abrir a porta para Ele, esse sentimento de culpa começa a ir embora. E eu não peco mais. É para ser assim, não é? Mas aí eu pequei novamente. Eu magoei o meu irmão. Eu magoei meu filho. Eu magoei minha filha. Eu magoei meu pai. Eu magoei a minha mãe. A culpa ela vem querer me aprisionar. Mas eu entrego na mão de Deus, Senhor. Eu sou falho, eu sou pequeno, me ajuda, Senhor. Fala comigo, eu quero te ouvir, Senhor. Me ajuda a restaurar, me ajuda, Senhor, a ser uma boa pessoa. E Deus, com a sua rica misericórdia, Ele começa a fazer de você um vaso renovado, um vaso transformado. E você começa a compreender que você é amado por Deus e que Ele te deu um dom de amar. Então a pessoa, ela começa quando a libertação da culpa começa quando compreendemos a morte vicária de Cristo na cruz, através do nosso relacionamento com Ele, né? Então nós temos o direito e o privilégio e a autoridade de Deus para confessar, para arrepender-se e ser purificado do pecado. Jesus já pagou o preço por nós. Jesus já pagou o preço por nós lá na cruz, irmãos. Então só cabe a eu e a você a enfrentar os sentimentos de culpa honestamente. Levar até a Deus o verdadeiro. Não ficar com ladainhas. Cabe eu e você identificar a causa dos sentimentos de culpa. Não se tornar o quê? Vítima. Cabe eu a você escolher aceitar o perdão completo de Deus, baseada na cruz, e não os nossos sentimentos. Cabe eu e você, irmão, escolher e aceitar o perdão completo de Deus, baseado na cruz, no Calvário.
e não dos nossos sentimentos, porque o sentimento sempre nos leva a erros, a se sentir culpados. Mas quando nós entendemos e aceitamos o perdão completo de Deus, nós entendemos o porquê que ele morreu no madeiro, nós começamos a ter vida. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Amém? Então, irmãos, eu e você, só cabe a nós, só cabe a mim e a você reconhecer que receber o perdão não significa que não haverá repercussões. Poderemos ter que lidar com as consequências de nossas ações. Adão e Eva teve as consequências. Davi teve suas consequências. Pedro teve as suas consequências. Eu e você, nós temos as consequências de nossas ações. Eu e você, só cabe a eu e você tornar os nossos erros em bênçãos para os outros e dizer-lhes o que eles têm feito por nós. Nós só vamos aprender alguma coisa na nossa vida quando nós reconhecemos os nossos erros, quando, através dos nossos erros, através dos nossos testemunhos, que nós poderemos ajudar as pessoas. Então, irmãos, tornar os nossos erros em bênçãos para os outros e dizer para cada um deles o que ele tem feito por nós. Já tive muitos erros na minha vida. E ainda tenho alguns erros, mas as consequências deles me faz amadurecer cada vez mais. E eu sempre digo que a glória da segunda casa é a maior do que a primeira. Os mesmos erros que eu cometi lá atrás, hoje eu já não cometo mais. Entende? Então, quando eu entendo que Deus, ele é soberano em tudo, eu começo a ter vida. E para fechar, irmão, como crente, como cristão, nós não temos que viver com a culpa. Então, se é falsa ou verdadeira, temos de lidar com elas a fim de obter a felicidade, a alegria, a paz que o Pai tem para nós e ser mais capaz de cumprir seus propósitos para a nossa vida. Ele está pronto para nos libertar de tudo e qualquer coisa que impede nosso relacionamento com Ele. Toque, toque, toque. Eis que bate a porta. Ele é gentil. Ele é amoroso. E Ele deseja o nosso bem. E Ele está pronto para nos libertar de tudo e qualquer coisa que impede o nosso relacionamento com Ele. Então, irmãos, aprenda um pouquinho mais. Busque um pouquinho mais. Deixe Ele trabalhar em sua vida. Chame o pecado pelo nome. Você errou, você tropeçou, talvez você carregue uma culpa há tanto tempo na sua vida. Saiba que hoje você pode ser liberto de tudo isso. Saiba que Ele está pronto para te libertar. Basta você buscar um relacionamento com Ele.
Irmãos, a palavra de Deus, ela é muito eficaz. A palavra de Deus muda a vida do ser humano. A palavra de Deus, ela transforma, desde que você deixe Jesus entrar. Lembre-se, meus irmãos, que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E lembre-se, irmãos, que o sentimento de culpa, que muitas das vezes nos aprisiona, não é a ação, mas é a desobediência daquilo que Deus colocou para mim e para você. Fiquem com Deus e que Deus abençoe você, sua casa e toda a tua família. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e tudo que nela há. Pai, estudamos um pouquinho mais, estudamos um pouquinho sobre o sentimento de culpa. Que nós possamos refletir, Senhor, que nós possamos sentir o Teu Santo Espírito fluindo dentro de nós, nos exortando, nos colocando no lugar. Mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos, Senhor, estar acessível a Ti. Portanto, eu peço, Senhor, transforma a vida dessa pessoa, transforma a minha vida, para que nós possamos fazer a nossa parte, levando o Teu amor, levando o Teu carinho, e levando a Tua verdade para aqueles que ainda, Senhor, não ouviram. Derrama suas bênçãos, suas dádivas na vida de cada ser, Pai. Que eles possam sentir a Tua presença. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. E semana que vem estaremos juntos para mais um estudo Curando Emoções Danificadas. Semana passada nós falamos sobre a ansiedade e hoje nós falamos sobre a culpa. E semana que vem nós vamos falar sobre... É segredo, irmãos. Se você deseja ouvir, venha conosco. Amém? Compartilhe o vídeo para aquela pessoa que você ame. Nos ajude aí a crescer o canal, tá bom? E vamos levar o evangelho. Fique com Deus e Deus o abençoe.